Olá pessoal, boa noite. Vamos aqui fazer a nossa última live dessa quarta-feira, dia 22 de abril. São 20 horas e eu vou fazer a minha 82ª live, né? É a quinta live dessa noite, né? E eu vou ter aí a oportunidade de conversar com um jovem professor Wanderson Marchiori, né, que foi um dos nomes indicados quando eu fiz a enquete no meu Instagram sobre com quem vocês gostariam que eu fizesse uma live. E o nome dele foi indicado e eu entrei em contato e ele topou e ele já está aqui. Eu vou chamar participar aqui ao vivo nesta noite. Vamos aqui. Cadê Dr. Wanderson? Conectando. Olha só. Ô, professor, Já estou te ouvindo, mas não estou te vendo ainda. tá certo, deve estar Deixa eu ver conectando aqui. aqui. Está conectando ainda aqui, mas, bom, estou ouvindo a sua voz, né, mas não estou te vendo. O que foi que houve? Será que o sinal está ruim aí? Pois é, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Sai e volta de novo Eu e já, faz isso. eu estou te visualizando bem, É. mas deixa eu sair e entrar de novo. Eu tô te vendo, te ouvindo, mas não estou te vendo. Enquanto isso, eu vou escrever aqui o tema da nossa live, que é limitações constitucionais das MPs da pandemia. Escrever aqui limitações constitucionais das MPs da pandemia. Estou colocando aqui. Já vou fixar o comentário e vou puxar aqui de novo o professor Wanderson. Vamos ver se agora a imagem vem. Está aqui aguardando. Excelente. Você está me vendo? Eu continuo não te vendo, mas Ai, que se estranho, você aqui porque eu estou pede te para vendo bem. Parece o que é a minha pessoal, tela que está congelada. a sua tela não está aparecendo a imagem, aqui aparece aqui conectando. Deixa eu perguntar para o pessoal se eles estão vendo, porque se eles estiverem vendo, a gente. Vocês estão vendo o professor Wanderson, gente? Escrevam aí, por favor, porque eu não Sim. estou. Vocês estão vendo, então vamos conversar e esperar que o sinal, com voz e sem imagem, exatamente. Eu estou ouvindo a voz, mas não estou me sentindo aqui falando com o Lombardi, né? Aqui assim, estou ouvindo a voz, mas não estou Bacana. vendo. Deixa Então, eu verificar aqui, professor. O você que quer está. fazer, talvez, entrar talvez no. Ó, eu terminei de fazer uma live agora com o desembargador Francisco Rossal de Araújo, do TRT da Quatro, e ele deu uma barbeiragemzinha, não estava conseguindo conectar. Aí ele entrou pelo Instagram da esposa dele. Veja aí se tem aí outro celular que possa ver, porque pô, tá todo mundo somente ouvindo a sua voz. Eu também não estou te vendo, não. Estou só ouvindo aqui. Ó, apareceu de novo, vamos ver agora. Terceira vez, vamos lá. Hoje acontece de tudo. Quem sabe faz ao vivo. E a gente vai adaptando aqui. Ó, aqui apertou conectando. Está conectando. Ainda não apareceu a Estou te imagem. ouvindo. Professor, a gente. Eu estou É, te ouvindo, mas de vendo deixa não eu estou, não. tentar conectar pelo celular da minha esposa aqui, que fica mais fácil. Pronto. Celular da Vou esposa fazer é aqui a uma solução. substituição. Vamos lá. E aí, Espera enquanto só você um está minuto. tentando conectar por lá, eu vou batendo um papo com o pessoal aqui, dizendo, olha, Tá gente, a ideia certo. da live de hoje é falar um pouco sobre as limitações constitucionais das medidas provisórias da pandemia. E quero dizer a cada um de vocês, né, que a live vai ficar gravada, né, se a gente conseguir começar, né, e depois farei o download no meu canal no YouTube. E pedir a cada um de vocês possa me seguir também aqui no Instagram e nos
2 canais no YouTube. Se tiver alguma dificuldade para localizar o canal no YouTube, manda uma mensagem inbox para mim que eu respondo automaticamente, né? E aí, vamos ver como é que ele... Aqui, apareceu a Caroline Menezes, dizendo da sua esposa, será que é ela? Foi a primeira que pediu aqui. Eu vou transmitir aqui. Será que vai? Eu botei aqui. Meu Deus. Oi. Acho que não era a sua esposa, talvez. A pessoa mandou quem? Começou, então eu tiro aqui, eu aceitei, porque a pessoa... Cadê ele? Vamos embora. Professor, apareça. Senão a gente vai deixar para outro dia. Não é ela não. É porque as pessoas às vezes apertam o botão para participar ao vivo como se fosse para assistir a live, né? E foi o primeiro que apareceu aqui. Não apareceu nenhum aqui. Deixa eu ver se aparece alguma Marchiori pedindo para participar ao vivo. Não temos aqui nenhuma Marchiori nos que estão seguindo. Vamos lá. Acho que não está, não. Vamos ver se ele aparece aqui. E aí? A esposa dele chama Alessandra. É a Alessandra? Deixa eu ver se aparece alguma Alessandra. É boa ideia. Está sugerindo que você coloque no modo avião e retorne, né? Ok, ó, apareceu ele aqui de novo. Vamos ver se ele entra aqui de novo. Vamos lá aqui. Chamei de novo mais uma vez. E aí? Conectando. Apareceu! Apareceu! Tá certo. Olha só. Peguei um outro telefone aqui, professor. Deve ter sido isso. Eu não sei. Bem, vamos lá. Já estamos aqui. Vamos sim. Eu estava dizendo ao pessoal que eu, assim que entrei nessa maratona de lives, eu fiquei... a sua live vai ser a minha 82ª, minha live número 82. E nossa, você está numa maratona para as mesmo. pessoas dizerem, olha, quem vocês querem que eu entreviste ou que a gente faça uma live? E aí indicaram o seu nome, eu digo, então vamos lá. Vamos bater um papinho aqui nesse momento. Nós vamos fazer essa enquete de novo mais para frente, se os efeitos da pandemia continuarem. Mas, professor, a palavra é sua. Estamos aí. Essa é a minha 5ª live dessa quarta-feira, dia 22. Estamos à disposição. O senhor comanda, pode perguntar. Tá certo. Professor, primeiramente queria dizer que é um prazer estar nessa live com o senhor. Tá? Admiro muito o seu trabalho, tenho suas obras na minha residência. Né? Sou professor de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, coordeno um curso de Direito. Porém, também, minha formação é muito na área do direito civil, né? Então, as suas obras foram essenciais aí também para a minha formação. Então, é um prazer muito grande estar podendo dividir esse momento com você. Né? A gente escolheu como tema, né, professor, as limitações constitucionais da MP. E esse tema me é mais confortável, apesar dessas crises, né, de pandemia, elas estabelecerem diversas limitações no plano de direitos e garantias fundamentais, né, a própria liberdade de locomoção nossa está sendo, nesse momento, tolhida em algum momento, né, para a preservação de outros interesses, porém, me é mais confortável falar sobre ela dentro do direito do trabalho, né? E esse é o foco que eu gostaria de prosseguir dentro dessa temática, sabendo já de certo que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou, né, em alguns momentos sobre a perspectiva dessas medidas provisórias que foram tomadas. Né? Então, a primeira perspectiva, professor, que eu gostaria de tracejar com o senhor aqui, é exatamente verificar, né, quais são os contornos constitucionais que devemos observar
quando da leitura dessas medidas provisórias, né? Quais são estes contornos que a gente precisa de ter o cuidado para não criarmos aqui um direito constitucional de crise, né? E um direito do trabalho vigente sobre essa ótica, né? Uhum. Então, eu tenho essa preocupação e eu queria ver a opinião do senhor a respeito dessa característica. É preciso, então, falar que, como civilista também, o senhor Sim. deve tomar como referencial essa perspectiva na linha do professor italiano Natalino Hirti, que Sim. entende, e já definia isso nos anos 70, que a Constituição é o sol do universo normativo. Nós devemos Sim. interpretar sempre toda a legislação infraconstitucional, inclusive a da crise, na perspectiva constitucional. Mas é preciso entender quais são os princípios e valores efetivamente fundamentais para poder admitir essas situações de excepcionalidade, né? Nesse ponto, o que é que nós temos? A interpretação rápida da MP 936 poderia, Sim. e houve nesse ponto o abono do próprio ministro Ricardo Lewandowski, né, de trazer Sim. uma linha de inconstitucionalidade, né, na previsão do artigo 7º, inciso 6º da Constituição, Sim. quando falava da irredutibilidade salarial, salvo negociação coletiva. A MP Uhum. 936 estabeleceu a possibilidade de uma redução da jornada, né, com a redução proporcional do salário e também uma suspensão do contrato de trabalho pela via individual. Aqui há algumas questões que precisam ser entendidas, né? O ministro Ricardo Lewandowski, na sua liminar, notadamente na parte dos embargos declaratórios, que ele disse que não deu provimento, mas que ele esclareceu algumas coisas, Sim. ele trabalhou dentro da linha especificamente de pensar em um prestígio à autonomia coletiva da vontade. E, por isso, as expressões utilizadas na liminar de notificação ao sindicato para convalidar ou para tomar à frente a negociação. Na verdade, no esclarecimento dos embargos declaratórios, ele trouxe a perspectiva de dizer que, na verdade, o campo ali era realmente de prestígio da autonomia coletiva da vontade, porque seria a única interpretação conforme. Ele, na verdade, ele não declarava inconstitucionalidade, mas fazia o que ele uma chama de interpretação conforme sem redução de texto, né? Ao contrário dos ministros Fachin e Rosa Weber, que declaravam a inconstitucionalidade. Foram votos ainda mais contundentes nesse sentido. Mas o que prevaleceu na decisão do Supremo foi, na verdade, o que nós chamamos de realismo jurídico. A ideia de verificar o que se convencionou também chamar, na linha da modificação da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de consequencialismo. Pensar numa interpretação, verificando os efeitos fáticos em função da situação de pandemia. Nós poderíamos ter optado o Supremo em uma interpretação que restringisse a questão salarial, né, a questão da redução salarial à negociação, porque para a suspensão do contrato de trabalho, não há Constituição, nem a legislação infraconstitucional exigiam negociação coletiva. Ou seja, o ministro Lewandowski foi além... Faz uma extensão, né? Exatamente. Então, foi além, digamos assim, das restrições constitucionais da interpretação literal. Ele fez, inclusive, um esclarecimento nos embargos declaratórios que me é muito caro, né? Porque fez uma crítica específica à questão da proporcionalidade. E que, para mim, na verdade, seria a melhor interpretação para não dizer que estamos violando a Constituição por causa de tempos excepcionais, que era a ideia de compreender a redução salarial ali como situação
excepcional, não de redução, mas sim de, pensando como professor de direito do trabalho, mas sim de Sim, flexibilização da conversão do contrato a tempo parcial, do contrato a tempo integral para contrato a tempo parcial. Por quê? Porque na conversão do contrato a tempo parcial total para tempo parcial, precisa-se da negociação coletiva. Eu posso contratar diretamente pela via individual alguém sim. em part-time Mas job, na mas para alteração contratual converter não precisa. precisava. Só que nessas circunstâncias, né, e aí eu falo com absoluta liberdade, até pela minha condição de professor universitário. Por quê? Porque Sim, com muita frequência no ambiente universitário, nós temos modificações de nossa carga de horária, carga horária. da nossa duração do nosso trabalho e com a modificação correspondente pela via individual. Ou seja, nesse ponto já é Mas, mas, algo. de, mas, de certo modo, professor, na condição de professores, né, nós temos essa previsão já instituída por convenção. Né? Não, Tanto mas é que as perceba, hipóteses de resilição elas já existem. a previsão por convenção é setorial. Ou seja, Sim, esse tipo de forma de pagamento, e note, né, e perceba quando a gente analisa em relação ao MEC, na ideia da contratação do professor horista, que a gente pensa com isso, sim, mas do professor de 20 horas, de 40 horas, essas mudanças de 20 para 40 horas, que, na verdade, ou uma redução, redução né? de 40 para 20 é uma modificação no equivalente ao part-time job. A gente que às vezes não enfrenta Sim, essa questão. Né? E aí, claro. dentro dessa linha, a gente vê isso com certa frequência. Mas, no rigor da norma legal, eu só posso fazer convenção, eu só posso fazer modificação desse regime se eu tenho uma autorização por norma coletiva. Essa é a Sim, regra sim. geral. Se a gente pensar a 936 nessa linha, daria para, digamos, abarcar a previsão constitucional, sem dizer que era uma exceção. Mas Lewandowski expressamente assim refutou. E aí o que é que acontece? O campo da decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal e, na expressão mais informal, a gente diz que o peão sabe o direito mais do que nós somos professores. E o peão vai dizer: quem sabe direito é o Supremo, porque ele que decide no final. Então, quando o Sim, Supremo diz que é constitucional essa redução, eu acharia que seria muito mais digno que essa linha fosse dentro de uma perspectiva, ainda que aritmética, mas de flexibilização em outros institutos, do que sim, propriamente admitir um direito constitucional do trabalho da crise, ou um direito constitucional do sim. trabalho de emergência. Por quê? Porque aí sim é Exato. abrir a porteira, né, para Para outras depois de violações. passar a crise, pensarmos em permanência desse tipo de modificação, o que é definitivamente algo que não pode ser considerado salutar. Pois é, professor, eu concordo em partes com a conclusão do senhor, né? Acredito que a alternativa, principalmente sugerida, dessa questão da proporcionalidade, já que a medida provisória, ela, de fato, ela diz que o valor do salário, da hora do salário deve ser respeitado, e, consequentemente, com essa redução, né, proporcional da jornada, você teria, basicamente, a mesma concepção, e aí estaríamos falando de uma jornada a tempo parcial. Acho perfeita essa conclusão. Só me preocupa bastante, né, de fato, é a flexibilização desse instituto que foi erigido, né, do texto constitucional, na seguinte perspectiva de que o sindicato, né, em algumas visões, ele foi tratado como um mero órgão formal, né, ou seja, um órgão burocrático, um atendimento que poderia ser, né, afastado naquele momento para privilegiar, né, um meio que vai justificar a um fim maior, né? Como se os fins justificassem os respectivos meios dentro dessa condição. Me chama muito a atenção, por exemplo, a fala do ministro Alexandre de Moraes,
que exatamente deixa transparecer esse instituto de forma muito clara ao dizer que o trabalhador terá que escolher ou ele faz a negociação, né, com o seu empregador, ou ele admite não negociar e perder o emprego. Né? E essa fala ela é muito marcante, porque a gente sabe que o direito do trabalho ele não pode ser interpretado nos mesmos moldes que interpretamos o direito civil. Afinal, né, por ter o direito do trabalho brasileiro, por ter, né, o Estado brasileiro não aderido à Convenção da OIT 158, né, que determina que as extinções do contrato de trabalho elas devem ser motivadas, né, e se entende hoje como um direito potestativo do empregador a dispensa imotivada dos contratos de trabalho, a negociação não implica em resistência por parte do empregado. Ou ele aceita a condição, ou ele está fora da tratativa, né? Ele é retirado do campo de discussão. Então a gente não consegue conceber uma paridade de armas. E muito pelo contrário do que se estabelece. Não é porque o empregado não compreende qual é a estrutura da negociação, não entende quais são os reflexos dela. É simplesmente porque ele não tem capacidade de resistência. E se não tem capacidade de resistência, né? E se ele não tem capacidade de resistência, o que nós temos de fato é imposição. Mas uma outra coisa me chama a atenção também, professor. Nessa mesma medida provisória, uma questão que talvez não tenha sido tratada expressamente pelo Supremo Tribunal Federal, é a questão erigida no artigo 12, exatamente ao tratar dessa questão da negociação coletiva. Né? Porque nesse artigo 12 da medida provisória se estabelece que algumas categorias de trabalhadores terão o acordo o acordo individual como mecanismo de flexibilização e redução da jornada em qualquer proporção. Outros, somente limitados a 25%, exigindo-se, para tanto, a negociação coletiva. É como se eu escolhesse quais trabalhadores merecem ou não uma proteção jurídica naquele momento. Né? Porque o sindicato, de fato, ele faz esse papel. Ele, ao entrar na negociação, o que ele vem tentar estabelecer é um equilíbrio contratual naquele momento, né? De modo que os ajustes eles sejam mais equânimes para as partes e que não se estabeleça de uma forma mais onerosa a outra. Né? E aí nós temos que, nesse artigo 12, ao dizer que alguns trabalhadores, estabelecendo um critério discriminatório por salário de quem merece ou não proteção jurídica, ofende não só o texto constitucional em seu artigo 3º, né, em que veda as hipóteses de discriminação, como também o próprio texto constitucional, artigo 7º, inciso 30, né, do texto constitucional, em que estabelece que não se pode haver quaisquer tipo de discriminação, seja de cor, raça, sexo ou até mesmo critérios de diferenciamento salarial. Né? Então a gente tem que esse mecanismo acaba trazendo também uma violação, né, ao texto constitucional, ainda que ele não tenha sido abortado, né, abarcado nos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. É uma perspectiva que eu percebi dentro dessa linha. Né? Nós estamos aí chamando isso de uma faixa de Gaza, onde, nesse ponto, não há uma autorização legal para a negociação individual. Um parâmetro, ou seja, a ideia é que essa negociação individual seja para uma faixa salarial menor ou, ao contrário, para uma faixa salarial maior, pensando já na figura do hipersuficiente. Exato. Mas é interessante que o artigo 12 ele cria uma faixa de meio termo também, né? Porque ele fala que até R$ 3.350 não precisa da convenção coletiva, fácil para acordo individual, para limites de 25, 50, 70. Né? Igualmente eu tenho para a condição do hipersuficiente. Né? Mas eu tenho esse meio termo entre os 3.350 e os
o dobro do teto da Previdência Social, que vai necessitar de uma negociação coletiva, né? Ou seja, eu fiz uma separação clara de classes que vão ter a proteção jurídica pelo sindicato e classes que não vão ter, né? E aí me ocorre, nessa perspectiva, professor, o seguinte, né? Por que não, então, privilegiar o texto constitucional, né, e dizer que a convenção coletiva ela é um elemento fundamental para essa estrutura, sabe? Porque eu advogo muito para empresários, eu advogo em outros nichos, a gente escuta muito isso, né? A grande questão o sindicato vai barrar a negociação, né? O sindicato não vai autorizar que a negociação seja feita. E a grande pergunta né, mas a negociação, ela é negociação ou é imposição? Né? Exato. Você vai negociar ou você já quer colocar uma aceitação imposta à parte ex-adversa? Exatamente. Né? Então, você tem essa perspectiva aqui trabalhada. Outros pontos, professor, me chama a atenção, né, não só desses que foram trabalhados especificamente na 936, mas tem alguns outros pontos, principalmente da medida provisória 927, né, que é também um tema atrativo, que inicia-se com o próprio artigo 2º, né, do texto constitucional. Não acho que o artigo 2º, né, da medida provisória, né, seja inconstitucional. Eu acho que ele merece uma leitura conforme a Constituição da República, sabe? Porque se diz naquele momento que os acordos individuais firmados entre empregados e empregadores no período da pandemia, né, no período de crise, eles podem se sobrepor a textos legais, convencionais, sejam eles convenções ou acordos coletivos de trabalho, né, respeitados os limites do texto constitucional. Numa leitura abreviada ou rápida disso, nos poderia, em tese, acharmos que o simples fato de respeitar as premissas básicas ou os direitos erigidos no artigo 7º do texto constitucional, né, regulamentando somente aquilo que está fora da Constituição, seria suficiente para a validade do acordo individual e, consequentemente, né, seria superior ou se sobreporia a leis e convenções e acordos coletivos. Nesse aspecto, professor, eu conservo uma opinião diferente. Eu entendo aqui, né, que o artigo 7º do texto constitucional, ele trouxe para nós o princípio da proteção, né, e aliado a isso, o princípio da vedação ao retrocesso social. Né? E dentro dessa perspectiva, ele diz para nós que são direitos de trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria das condições sociais de trabalho. Exatamente. Dentro deste contexto, o acordo individual, celebrado diretamente ao empregador, numa leitura constitucionalmente adequada, só seria sobreposto, né, sobre a legislação quando ele atendesse esse artigo 7º, ou seja, quando ele melhorasse as condições sociais do trabalho e trouxesse previsões que agregassem direitos ao trabalhador ao impasse de reduzir as garantias que estão ali vigentes. Né? Mas aí não interessante estar previsto na medida provisória. Né? Então, exatamente. Ou seja, com o qual o seu... Não era esse o desejo, né? Exatamente, não era esse o desejo. Mas se pensarmos bem, professor, diversas das medidas que foram estabelecidas pela medida provisória, elas têm previsão dentro da CLT. Né? Elas já tinham previsão normativa dentro da CLT e, de fato, a medida provisória ela veio, em alguns casos, apenas tirar alguns embargos, né? Alguns embaraços à sua concessão, como, por exemplo, na questão das férias, né? Ao tratarmos dela, desburocratizar na perspectiva de prazos, né? A forma de sua concessão.
Ao conceder ao empregado, mesmo sem observância do prazo de comunicação de 30 dias. Né? No caso das férias coletivas, a desnecessidade de comunicação ao Ministério da Economia, bem como ali, né, a informação direta ao sindicato. Então, traz aqui essas perspectivas, aqui sim, sobre uma perspectiva mais formal, né? Porque não estamos falando de uma negociação coletiva para se estabelecer, né, de fato, as férias coletivas. Porém, essa mesma perspectiva me preocupa, né? Porque se estabelece lá no artigo 9 da 927 possibilidade de concessão de férias sem remuneração do empregado. Quando eu digo sem remuneração, porque o artigo 7º do texto constitucional diz que as férias é um direito individual do empregado, remuneradas e sempre acrescidas com 1/3. Né? E o artigo 9, ele diz o seguinte, que o empregador ele pode conceder as férias, mas o pagamento dessas férias ele vai ocorrer no 5º dia útil subsequente à fruição. Ou seja, o período da minha concessão de férias ele, de fato, ele não é férias, né? Porque eu não estou recebendo por ele. E aí eu acho que foi até uma impropriedade técnica da medida provisória, né? E acredito que existiam outros meios de fazê-lo, né? Que não ensejassem uma inconstitucionalidade, bastasse, por exemplo, o empregador interromper o contrato de trabalho mediante remuneração, então daria uma licença remunerada por 30 dias, e aí eu teria a previsão do artigo 133 da própria CLT, dizendo que quando o empregado ele está, né, de licença remunerada por mais de 30 dias, ele perde aquele período aquisitivo de férias, retomando o novo período aquisitivo quando seu retorno. Né? Então, tecnicamente dizendo, eu não precisaria ir contra um texto constitucional para estabelecer igual medida. Por isso que diz que algumas previsões elas acabam criando algumas dificuldades que não eram necessárias. Né? Que, na verdade, a finalidade da MP 927 foi outra. Né? Nós temos aí uma perspectiva de compreender que as medidas governamentais sobre essa matéria acabam vindo numa linha que é comum. A ideia da MP 927 é o estabelecimento de medidas que possam ser feitas de forma unilateral pelo empregador, né, para pensar em continuidade dos postos de trabalho. A 936, na verdade, trazendo a polêmica sobre a questão do acordo individual, pensa-se também da mesma forma em redução de salário ou de suspensão contratual, mas mantendo o vínculo empregatício. Ou seja, o BEPER entra nesse ponto, o benefício emergencial de preservação de emprego e renda, não como uma reconstituição do valor, embora haja reconstituição quem receba salário mínimo, mas nesse ponto como uma amenização por uma situação em que se tenta, digamos assim, dizer, olha, é uma situação excepcional e por isso pensamos em medidas excepcionais em que todos saem perdendo, mas vamos tentar amenizar isso em função do risco social. A ideia da MP 927, na verdade, por exemplo, no seu exemplo das férias, o que ele traz, e claro, nada nos é pertencente senão nosso pensamento e a total liberdade nesse sentido, mas respaldado na própria decisão do Supremo Tribunal Federal, não a de Lewandowski, mas da de anterior com Marco Aurélio Melo, na indeferimento da liminar, a lógica da relação às férias não há, é claro que há liberdade para discordar, não há prejuízo econômico ao empregado, porque o que se tornou efetivamente ali, o direito às férias continua existindo e o direito ao terço constitucional continua existindo. A determinação do pagamento antecipado das férias é uma determinação infraconstitucional e tradicional no sistema, dentro da lógica mesmo de um período para usufruir. Mas perceba que, ao se estabelecer o pagamento da parte principal das férias, juntamente com o salário, o indivíduo vai ter afastado o trabalho,
na mesma situação trazida por ti, como se fosse uma interrupção, mas receberá esse valor nessa mesma data e não deixará de usufruir o texto constitucional, apenas com, digamos assim, o diferimento desse pagamento para junto da parcela do 13º. Perceba, doutor, que nessa circunstância, a sua proposta de interpretação acaba sendo mais prejudicial ao empregado. Por quê? Porque se você fosse pensar na aplicação do 133, só para por liberdade, porque eu entendo que a lógica é tentar preservar direitos ao trabalhador. Mas se vai se aplicar o 133 numa interrupção do contrato de trabalho com uma licença remunerada, ele vai perder o direito às férias. Ou seja, ele vai ter afastado e economicamente ele vai estar numa situação pior. Então, parece-me, e claro que é sempre possível ponderar em sentido contrário, que a solução da MP 927 é mais favorável ao empregado do que a aplicação do 133. Não, claro. Entendo dessa maneira também, que a perspectiva nessa orientação de não perder o terço de férias, ela é, né, de fato, nessa perspectiva, mais favorável, né, do que a simples licença remunerada. Exato. O grande incômodo que estava aqui, né, era exatamente essa dicção do próprio texto constitucional de se estabelecer um período concessivo de férias ou se estabelecer as férias mediante remuneração, né? Mas muito bem colocado, a remuneração ela vai exercer, mas só que ela foi diferida, né? Exato. Muito embora, né, a gente saiba que as férias elas atendem uma outra finalidade, que é social, econômica, biológica, né? E dentro dessa perspectiva, algumas premissas elas estão... A biológica vai ser atendida. A biológica vai ocorrer. Nós vamos ter a social por uma circunstância lógica de impossibilidade de locomoção e a econômica ela fica apenas diferida. Então, é algo que a gente pode imaginar justamente nesse repensar, porque muitas vezes, quando a gente faz a crítica a um determinado instituto, e isso sempre é importante nesses brainstorms que a gente faz, a gente às vezes verifica, é natural que a gente entenda, pela previsão constitucional das férias, que todo o arcabouço normativo infraconstitucional fosse um acessório da previsão constitucional, quando, na verdade, são construções equivalentes. Então, perceba, quando a gente teve no 130, nós temos no artigo 130 da CLT, a ideia de uma proporcionalidade para os dias de férias em função das faltas injustificadas, essa previsão não é nada inconstitucional, é apenas uma disciplina normal, porque a Constituição não garante 30 dias de férias. Mas perceba que quando se construiu na previsão originária do contrato a tempo parcial e se estabeleceu uma proporcionalidade muito estranha para verificar os números de dias de férias em função do número de horas que o indivíduo trabalhasse na semana, a primeira discussão, não, isso é inconstitucional. Mas não é porque a gente já pensa que todo o arcabouço infraconstitucional tenha trazido a definição do Instituto na previsão constitucional. E, às vezes, é possível, sim, repensar. É um campo para se pensar, sabe? Eu gosto muito de pensar criticamente nessas lives que tenho feito. Eu tenho analisado, isso me dá uma liberdade de cátedra muito grande, sabe? Porque isso é muito importante. A gente está vivendo um mundo muito complicado, muito dicotômico, né? E aí as pessoas hoje, quem elogia alguma medida governamental é bolsomínio. Quem fala de política social é esquerdopata, né? E aí, ou seja, é a ideia de ser mortadela ou coxinha. E eu digo, eu não sou nem mortadela nem coxinha, eu só não quero ser pamonha. Porque pamonha é quem não estuda, não é mesmo? A gente tem que... Exatamente, professor. Concordo plenamente. Isso mesmo. Concordo. Nessa perspectiva, concordo plenamente, professor. E, professor, até para a gente já dando sequência nessas perspectivas... Já estamos 40 minutos no ar, então daqui a pouco cai, a gente precisa direcionar. Ah, não, tudo bem. É só para a gente finalizar aqui uma outra observação que faço. É o artigo 36. O artigo 36 da medida provisória 927, né? Que me trouxe a seguinte preocupação, tá? Que
ela convalida, ela ratifica, né, atos tomados por empregadores, né, anteriormente à vigência dessa medida provisória, ok? Desde que não contravenha, né, com as disposições da própria medida. E me preocupa bastante isso pelo próprio princípio da irretroatividade Exato. das leis, né? Esse é um dispositivo complicado, porque pela primeira É, vez nós temos uma convalidação normativa de preceitos realizados anteriormente, né, por medida exato. provisória. Então, realmente é uma parte absolutamente esquisita do texto legal. Exatamente. E o que me surpreende dentro dessa. Alô, alô, a ligação caiu. Aí eu Professor, voltei. ela voltou? Ótimo. O que me preocupa, professor, é exatamente nessa linha. Nós estabelecemos no artigo 36, né, nesse texto, uma retroatividade de uma medida provisória, convalidando situações jurídicas, né, que deviam ser, durante esse período, né, erigidas ali ou regidas pela margem, pela observância estrita da norma jurídica vigente, né? Porque nós estamos convalidando, nos casos da medida provisória, né, ações, por exemplo, de empregadores que estariam, então, à margem da legislação. Né? Verdade. Não consigo interpretar de outra maneira. Porque se manifestado nos limites da legislação vigente, nenhum problema existiria, então não haveria necessidade dessa convalidação. Na Estamos verdade, convalidando o a ato. previsão do artigo 36 é simples de explicar do ponto de vista fático e complexo de explicar do ponto de vista lógico-normativo. É Jurídico. fácil de explicar Exato. por quê? Porque nós passávamos por um período de desprestígio das relações de trabalho, da disciplina jurídica das Sim, relações de trabalho no Brasil, desde a reforma trabalhista. Então, as pessoas sim, que diziam a necessidade, precisa revogar a CLT, que a CLT é fascista, que a CLT é algo exato. que vai destruir as Acabar com a justiça empresas. do trabalho. Exatamente. E aí o que aconteceu? No primeiro momento em que as pessoas começaram a ver a necessidade de repensar a atividade empresarial em função da pandemia, quiseram se valer da mesma CLT que estava sendo com a GNI, né, escorraçada e cuspida. Né? Por quê? Porque queriam se valer do 486 para o fato do príncipe, do 502 e 503 para a força maior. Então, de qualquer Sim, forma, o que aconteceu? Medidas que foram disciplinadas pela primeira vez pela MP 927, como antecipação de férias individuais e coletivas, sim, colocaram lateralmente em home office, a antecipação de feriados, o banco de horas invertido, né? Eram medidas que sim. já estavam sendo O banco, tomadas o pelos banco de horas empregadores, invertido numa até. espécie de revolta dos fatos contra os códigos, né? Em que, dizendo-se, olha, estou me respaldando numa interpretação da Uhum, CLT, só que não era o rigor da CLT. Então, do ponto de vista exato, fático, quis se convalidar isso como se a antecipar uma legislação. Só que o direito não é feito de profetas. E as relações exato, jurídicas trabalhistas, elas precisam ter um mínimo de segurança jurídica. Por isso eu concordo na sua crítica. exato. Essa é um dos textos ali que incomodam, né? Porque, de fato, trazem ali problemas e inseguranças jurídicas. É, Professor, eu acredito que, de certo modo, são esses os principais tópicos e pontos que eu acho de grande relevância, né, tratarmos aqui sobre a perspectiva constitucional. Continuo conservando, né, o respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito das matérias que já foram apreciadas. É claro que foram apreciadas apenas as medidas cautelares, né, o mérito ainda estão pendentes de apreciação. A gente pode, não acredito que aconteça, mas
ter surpresas posteriormente, né, no exame meritório. Porém, né, como diz o senhor, a gente só não pode ser pamonha, né? A gente tem que continuar Exatamente. pensando E a gente não direito, né? pode. O único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. A gente tem esperança de tempos melhores, Exatamente. esperança de que essa pandemia passe, esperança que a gente volte a novo status de normalidade. Ainda que a normalidade que a gente vai conhecer seja uma normalidade diferente daquela que a gente viveu, né? Tudo que é Exatamente. sólido se desfaz no ar e nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Então, doutor Wanderson, foi um prazer conhecê-lo aqui virtualmente. Espero ter a oportunidade de Prazer conhecê-lo todo meu, professor. pessoalmente, fazer uma palestra aí na sua região. Será um prazer. Quando a pandemia passar, eu diria cantar. Quando a pandemia passar, eu quero estar com a ti. Será um Tá grande certo, prazer. professor. Um abraço, Vai ser um professor. grande prazer. Vou fazer o convite, tá? Vou fazer Será o um convite para que prazer você esteja fazer uma conosco aqui. palestra solo ou, quiçá, a palestra cantada, que é uma coisa que eu tenho muito prazer em fazer. Seria ótimo fazer na região, dizendo às pessoas que estão nos seguindo, sigam aí o professor Vani Marchiori, né? E me siga a Pamplona E as Filho. pessoas que estão me seguindo, siga aí o professor Renolfo Pamplona, que é Isso. excepcional. Prazer. Muito Um obrigado, abraço, meu amigo. professor. E vejam lá no meu canal no YouTube a palestra cantada. Eu vou fazer aí na região. Combinado? Vamos sim. Um Com abraço. prazer. Grande abraço.